Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal TI Insight. Hoje no nosso podcast do TI Talk, nós estamos com a Natália Castan, que é CEO do Grupo Unity. Natália, muito obrigado pela sua participação em nosso podcast. Obrigada a você, Claudinei, um prazer estar aqui. Natália, para começar, hoje o setor enfrenta críticas do consumidor, pela quantidade de ligações indesejadas, o que inclusive motivou a Anatel a limitar o número de ligação pelas empresas de contact center, Qual que é o impacto nos negócios do setor e como você acredita que se possa diminuir esse problema? Esse é um dos grandes problemas do nosso setor, né, Claudinei? Saiu recentemente uma estatística agora, no mês de janeiro, uma média de 22 bilhões de chamadas no Brasil, né? A gente tem temos em média 220 milhões de brasileiros, em média 240 milhões de números celulares, né? Falando de telefones móveis. Então, quando a gente fala de 22 bilhões de chamadas, a gente entende como de fato somos importunados. Esse não é um problema exclusivo do Brasil, né? Esse é um problema que acontece também nos Estados Unidos, é uma forte indústria de call center, na Índia, né? Então esse é um problema para quem de fato tem um volume muito grande de chamadas e um processo estabelecido, vamos dizer, maduro de call centers trabalhando. Para mim, esse é um efeito cascata, Claudinei. Obviamente, toda essa legislação e toda a regulamentação, ela é fundamental para poder amadurecer ainda mais o mercado e para poder estabelecer as regras que são fundamentais. Fala-se muito dos call centers, né, que fazem todas essas ligações, mas vamos entender que o call center ele é um prestador de serviços, né? Então, antes do call center, há uma empresa contratando este call center e que muitas vezes determina quais são as regras do jogo. Então, para mim, um ponto importante dentro de toda essa mudança que vem sendo feita, e veja, são algumas, né? A gente tem a LGPD, onde você não pode trabalhar com dados sem a permissão do cliente, você tem a lei do saque, onde também a gente tem uma série de regras que precisam ser levadas em consideração, e cada vez mais essa mudança ela vem trazendo aí diversas atualizações. Recentemente tivemos uma, inclusive, trazendo novos canais de contato, reduzindo o que era atendimento 24 horas, reduziu para 8 horas. Enfim, então, de maneira muito atual, essas legislações vêm trabalhando. Agora, não adianta falar exclusivamente do call center sem levar em consideração o contratante. Então, eu acho que essas regras, elas devem, de alguma forma, responsabilizar também as empresas de call center, obviamente, porque são as executoras, mas também os contratantes, que, de um modo muito geral, são coniventes e muitas vezes são quem orientam, né? E o call center ele fica sem ter o que fazer e sem muita possibilidade de manobra, dado que há uma orientação do contratante. Então, para mim, acho que um ponto importante de ser discutido, e talvez uma atualização nisso tudo, qual é a responsabilidade desse contratante, além, obviamente, dos call centers. Aliás, esqueci de dizer, a Anatel, que também é um forte regulador do segmento, né, do nosso segmento, da nossa área, e que vem continuamente fazendo todas essas mudanças, essas proibições, né? Então, precisa haver um controle ainda maior disso tudo e, obviamente, entender qual é esse efeito cascata. Hoje em dia também, Claudinei, há um movimento de uberização do setor, né? Então, você tem a empresa contratante, você tem a empresa de call center e você tem efetivamente quem vai fazer esse trabalho, conhecido comumente como um operador de telemarketing. No nosso negócio são orientadores, no mercado é conhecido como operador de telemarketing. Perfeito. Em muitas empresas, esse operador de telemarketing ele tem se tornado um PJ, ou seja, não há um vínculo trabalhista com o call center, e todo o risco dessa cadeia, inclusive do ponto de vista financeiro, acaba caindo sobre esse profissional, sobre esse funcionário, enfim, né, esse prestador de serviços, que muitas vezes recebe no variável,
muitas vezes ele não é diretamente ligado em entregar um determinado resultado, porque ele recebe uma demanda de trabalho, mas essa demanda é a adequada, é a correta, ele vai conseguir entregar um resultado a partir dessa base de dados. Então, é muito importante observar para onde está caminhando o nosso mercado, para onde está indo esse movimento. Que se a gente for ampliar, né, essa nossa visão, tende a ficar ainda pior e não melhor. Por mais que haja regulamentação, por mais que haja novas legislações e cada vez mais regulamentação nisso, tende a piorar porque há um efeito cascata. E esse contratante, ele muitas vezes sabe disso, Claudinei. Uhum. Né? Então, ele sabe que... Por quê? Porque normalmente a negociação que ele faz é uma negociação muito ruim, é uma negociação, muitas vezes, a maior parte, se não 100%, atrelada ao resultado, que muitas vezes é difícil de entregar determinado resultado. Estou falando basicamente de vendas, não estamos falando nem de saque, suporte, né? Num enfoque vendas maior ativas. de vendas. Exatamente. Então, quando você tem esse processo em que o fornecedor, o contratante, né, ele acaba negociando de modo a colocar a responsabilidade toda na empresa de call center, o que a empresa de call center vai fazer? Ela tende a ver, bom, como é que eu repasso esse meu risco? Eu vou contratar pessoas também no variável, que não vão me gerar um risco fixo, e um valor fixo, e que vai diminuir esse meu risco. Então, a coisa está caminhando para isso, né? Obviamente, é uma discussão muito ampla, mas eu, particularmente, eu não trabalho, por exemplo, a minha empresa está há 25 anos no mercado, Claudinei. Esse ano a gente completa um quarto de século. Nesse um quarto de século, eu nunca trabalhei com operação variável. E olha, muitos clientes chegam, não, vamos negociar, parte no variável, parte no resultado. Isso não condiz, porque a gente tem um custo, e é um custo altíssimo para lidar com toda essa estrutura direta e indireta. Né? Então, a gente acaba, obviamente, tendo uma estrutura com um risco menor, entretanto, uma atividade muito mais séria, que você consegue ter o controle de absolutamente tudo. E diante desse cenário também tem um outro agravante, né? Que uma grande parte dessas ligações tem objetivo de fraude, né? Você acredita que o setor tem alguma ferramenta, algum processo que possa coibir essa prática criminosa que cada vez cresce mais também aqui em termos na área de atendimento, na área como você falou, de ligações ativas? Acho que vale ressaltar, Claudinei, que esse de fato crescimento já mais do que apontado, há uma média de 4 a 5 mil denúncias por dia de fraudes. É um volume realmente assim absurdo. Isso não é exclusivamente do nosso setor. Se a gente pegar, por exemplo, a ferramenta WhatsApp, ela é uma das principais, né, que são utilizadas como canal para conseguir realizar essas fraudes. Então, agora, do ponto de vista do nosso segmento de call center e dessas tecnologias de atendimento, isso é um fato. O governo tem olhado bastante para isso, tem criado uma série de regulamentações novamente, né? Por exemplo, você tem a própria questão da LGPD, de você não trabalhar com dados que não são liberados pelo cliente. Você tem a tecnologia no próprio telefone celular, quando a gente está falando de telefone móvel, que pode dizer, olha, esse é um número desconhecido, há uma probabilidade de ser uma fraude, você vai atender ou não, então isso fica a critério do cliente em atender ou não. Então, eu acho que já há um movimento para isso. Que precisa ter um controle muito maior. Eu acho que as leis elas estão aí e estão sendo criadas novas, e há, inclusive, algumas que estão sendo desenvolvidas, mas a gente precisa ter um controle maior. Acho que o governo precisa, o Estado precisa, de alguma forma direta, investir mais nesse controle, na garantia de que essa regulamentação de fato está acontecendo, penalizar de maneira mais dura, né, quem de alguma forma está infringindo isso. E a gente vem, como empresa de tecnologia, também encontrar quais são as alternativas tecnológicas que podem coibir isso, né? Então, também no desenvolvimento de tecnologias e de dispositivos tecnológicos que possam diminuir isso. Perfeito.
Você falou do Grupo Unit, né, que está completando 25 anos, né? Como é que é a história do grupo, né? Porque ela é uma empresa hoje 100% nacional, disputando o mercado aí com gigantes estrangeiras, né? Num mercado esse muito disputado de serviços de atendimento, né? Você poderia compartilhar aqui com a nossa audiência um Claro. pouco da história da empresa? Claro. A empresa nasce na década de 2000, então é uma empresa que nasce ali em junho de 2000. A gente nasce como uma empresa ainda com uma atuação muito forte em cobrança, numa época em que a cobrança era feita por estagiários de direito, vezes por advogados recém-formados, então era realmente uma época diferente. Hoje em dia esse trabalho é feito de maneira completamente diferente. Logo no início da nossa atuação com cobrança, a gente começou a trabalhar com clientes de educação, Claudinei, fazendo toda a parte de cobrança, toda a parte de entendimento ali de inadimplência de instituições de ensino superior. E quando a gente entra no mercado de educação, isso a partir de 2003, 2004, a gente passou a enxergar o universo de educação ainda em ensino superior muito forte na demanda de captação de alunos, né? Então, a gente passou a desenvolver uma metodologia autoral, né, criada aqui dentro da nossa estrutura, do nosso espaço, para fazer uma captação de alunos que fosse muito qualificada, né, que fosse uma captação em que a gente pudesse entender qual era o desejo do aluno, do potencial aluno ali, do candidato que ele tinha como sonhos, e a partir dali a gente conectar com os cursos das instituições de ensino em que representávamos. Em 2005, Claudinei, a gente numa atuação muito customizada, muito tailor-made, a gente nunca teve um produto de prateleira, né? A gente sempre fez uma atuação muito customizada. Aliás, crescemos por isso. Estamos há tanto tempo no mercado por isso, porque a gente nunca ousou competir com essas grandes empresas do segmento. A gente sempre procurou se diferenciar pela qualidade do nosso trabalho, pela qualidade da entrega do nosso trabalho, dos profissionais que integram a nossa empresa. E em 2005, para poder justamente tangibilizar para o nosso cliente essa personalização, essa customização, a gente passa a desenvolver a nossa tecnologia, coisa que antes era contratada, né, de terceiros. Uhum. E em 2005 a gente começa a desenvolver a nossa tecnologia de atendimento. Bom, tecnologia essa que hoje eu já tenho mais de 700 clientes utilizando essa plataforma. Ela é bastante robusta no que diz respeito a atendimento, é um CRM, é também uma plataforma de mensageria. Agora, já desde o ano passado, começo do ano passado, a gente passou a colocar e integrar muita coisa de inteligência artificial, então a gente já tem muitas aplicações, né, de produtos e soluções para os nossos clientes da inteligência artificial. E aí a gente vem crescendo. Quando começa ali em 2010, a gente passou a enxergar o mercado de educação de maneira mais abrangente, não só em educação superior, mas também em educação básica, idiomas, concursos. Na época, eu me lembro de um estudo que nós fizemos, só o mercado de concursos era um mercado de 5 bilhões e que a gente não estava olhando para ele. Então, a gente passa a entregar a nossa atuação customizada não só para a educação superior, como também para a educação básica, e já para a educação básica e essas outras verticais, e já em 2012, 2013, a gente passa a entregar essa atuação nossa para o setor corporativo, aí para seguradoras, para empresas de tecnologia, para e-commerce. Então, hoje a nossa empresa, ela eu digo que ela é 100% nacional, mas ela já é uma multinacional, Claudinei. A gente tem uma sucursal no México, então a gente trabalha toda a América Latina, aqui no Brasil, obviamente com a nossa estrutura aqui e com uma atuação bastante forte em home office, e no exterior, todo o nosso entorno, vamos dizer assim, a partir da cidade de Monterrey, no México. Perfeito. E o grupo criou um spin-off, né, quando você fala em tecnologia, né, UniCX, né, que justamente se propõe a inovar e redefinir o que você chama de excelência de atendimento ao cliente, né? Você pode explicar um pouquinho dessa empresa? Qual que é o diferencial da tecnologia que ela está desenvolvendo? Claro.
Justamente essa é uma tecnologia robusta que já vem sendo desenvolvida, como eu disse, desde 2005, porém foi na pandemia, Claudinei, que a gente enxergou isso como um negócio apartado do nosso call center. A gente sempre enxergou, né, isso conjunto, e na pandemia a gente falou, não, a gente tem que tornar isso um spin-off e, por meio da nossa tecnologia, conseguir transformar o mercado. E de que maneira, né? O que a gente enxerga de diferencial? O que existe hoje, Claudinei, no Brasil e no mundo, são muitas plataformas e muitas tecnologias disponíveis para o setor de atendimento, para as empresas de call center e, obviamente, para as contratantes. E, no final das contas, isso vira um grande penduricalho de ferramentas, porque você tem uma parte numa plataforma, uma outra parte numa outra, e aí você tem mensageria com um, aí você tem o atendimento WhatsApp por outro, aí você tem o teu banco de dados num CRM, você tem... Então, assim, fica uma série de plataformas que, por mais que elas sejam integradas, elas, no fundo, elas não se conversam. Então, parte desse problema no mercado que a gente acabou de falar aqui no início da nossa conversa, ela se dá por isso, Claudinei, porque as empresas elas não têm essa integração. Então, você exporta a base de dados de um sistema, manda para o outro, mas o cliente ele já não está mais naquele, vamos dizer, naquela fase, ele já está numa outra fase, ou avançado, ou ele já disse um não. Então, não adianta você importunar novamente esse cliente. Mas como as ferramentas não se conversam, o que há é justamente essa experiência ruim que é proporcionada aos clientes. Com a tecnologia Uni, com essa nossa plataforma, a gente tem tudo nativo da plataforma, tudo nasce da plataforma. Então, na verdade, não há integração. Por que não há integração? Porque tudo nasce dessa única plataforma. A única integração que eu tenho na nossa plataforma é a ferramenta de WhatsApp, que eu não tive a brilhante ideia de desenvolvê-la e eu preciso dela, então a gente acoplou dentro da nossa plataforma. Mas todo o restante, formulários, mensageria SMS, e-mail, toda a parte de insights, de dados, a gente tem isso de maneira nativa dentro da nossa plataforma. E isso faz com que eu tenha um único banco de dados e saiba exatamente quais são, vamos dizer assim, o histórico, qual é o histórico do cliente, em que fase ele está, em que momento ele está, para que ele seja acionado uma única vez e que seja condizente com aqueles critérios que ele tem estabelecido dentro da plataforma. Então, eu tenho interesse, então eu preciso continuar uma comunicação. Eu não tenho interesse, eu preciso respeitar o desinteresse do cliente e acioná-lo num outro momento esse que fora combinado com o cliente. Né? No momento que ele falou, olha, me retorne tanto, olha, não tenho agora daqui 6 meses, quem sabe. Então, com isso, essa estrutura tecnológica funcionando, né, e não sendo esse grande penduricalho de ferramentas, a gente consegue garantir uma grande experiência, né, com o cliente. E isso agora somado à inteligência artificial e tudo que ela vem proporcionando e tudo que ela ainda pode proporcionar para os nossos clientes e, sobretudo, para os consumidores, sobretudo para a gente, né, como clientes dessas grandes marcas. Uma das coisas que chamou a atenção, né, me chamou a atenção, é que a Uni foi fruto do empreendimento feminino, né? Como é que você vê o desafio da liderança feminina no setor de tecnologia, né? Principalmente no setor de call center, né? Que tem um grande número de mulheres, né, trabalhando no setor, mas a gente também vê que nas lideranças ainda a gente encontra mais homens do que mulheres, né? Qual a sua avaliação dessa questão da inclusão feminina na liderança das empresas? Isso é um fato, né? A gente, obviamente, eu acho que a gente vem avançando. A inclusão, ela é tão fundamental para as empresas, mas não somente num aspecto, vamos dizer, de inclusão, de equidade. É mais importante do ponto de vista de resultados, do ponto de vista econômico para as empresas. As estatísticas estão aí e elas não mentem, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Empresas que são lideradas ou áreas que são lideradas por mulheres têm excelentes resultados e, por vezes, e na maioria, têm melhores resultados que aquelas lideradas por homens. Né? A gente tem predicados
que nos pertencem, como a resiliência, como a inovação, e isso, no mundo que a gente vive atualmente, isso tem grande valor. O mundo complexo que a gente vive, ele exige habilidades distintas daquelas da era industrial, Claudinei, onde as habilidades de hard skill eram mais importantes do que as habilidades de soft skill, e a gente tem falado aqui no nosso negócio, inclusive, numa terceira camada, uma camada de repertório, uma camada de habilidades reais. Então, quando a gente fala do gênero feminino, a gente tem essas habilidades e que traduzem diretamente nos resultados das companhias e das empresas. Então, eu vejo empresas fazendo projetos maravilhosos, que são intencionais, eles são direcionados para as mulheres, e isso é importante para que a gente consiga conquistar o nosso espaço. Aqui mesmo na Uni, a gente fundou a Casa Uni, é um hub de conhecimento, inovação e negócios, fica no Tucuruvi, na zona norte de São Paulo, é uma estrutura física, presencial, e que vem promovendo uma sequência formativa para alguns públicos, um deles, o público feminino, para que a gente consiga, não só por meio do desenvolvimento, por meio de formação, aliás, também a estatística mostra que a mulher estuda mais do que o homem, e isso certamente interfere nos negócios, faz com que as mulheres estejam mais preparadas para lidarem com as situações e os desafios do dia a dia no negócio, e a gente vem também entregando isso, ou seja, um projeto e uma linha formativa, porque tudo passa pela educação, tudo passa pela formação, e se for presencial, e se puder envolver networking, se puder envolver essas mentorias, as mulheres, as próprias mulheres se ajudando, é maravilhoso, mas também contando com a colaboração do gênero masculino, e que muitos têm se mostrado grandes parceiros e grandes contribuidores aí da nossa luta, de fazer com que a gente consiga o nosso espaço. Natália, você falou na inteligência artificial. Hoje está muito se falando que a inteligência artificial vai eliminar empregos, principalmente na área de contact center, principalmente aquele primeiro contato de primeiro nível, Qual que é a sua opinião sobre esse assunto, Porque o setor hoje ele é um grande empregador de mão de obra para pessoas de terceira idade, de PCDs, de geração de primeiro emprego. Então, isso é uma ameaça para o setor? Como é que você vê? Essa é uma grande realidade. Aliás, isso vem acontecendo aqui no Grupo Unite, vem acontecendo já com alguns projetos que a gente tem colocado a inteligência artificial numa primeira camada, e o resultado tem sido, de fato, extraordinário. Então, assim, é uma preocupação legítima. Agora, como toda grande transformação, se a gente for pegar lá a Revolução Industrial, se a gente for pegar século XVIII, onde também a gente passou por uma grande transformação, por uma grande revolução, o que houve foi as pessoas precisaram se formar e se capacitarem para novas habilidades e para novos empregos que foram criados que até então não existiam. Então, o trabalho que a gente vem fazendo aqui muito forte, Claudinei, é poder capacitar esse profissional que até então vinha fazendo um trabalho muito repetitivo, um trabalho muito básico, para que ele tenha condições de realizar um trabalho mais complexo. Então, é mais ou menos o seguinte, a linha de frente, para quem quiser, para as empresas que quiserem, de fato, a inteligência artificial vai conseguir responder muito a contento, com uma belíssima de uma experiência. Porém, muitas vezes a gente não acaba num primeiro contato e na primeira camada. Isso vai seguindo para níveis mais complexos. Então, a gente precisa ter pessoas mais preparadas, pessoas com mais repertório para conseguirem dar conta dessas questões mais complexas, de segundo nível e que exige um preparo, de fato, diferente. É por isso que vem a Casa Uni, justamente para preparar essa mão de obra, essa equipe a ter condições, a ter formação, não só técnica, não só as habilidades que a gente vem falando, mas também para que tenha repertório. A mesma coisa, Claudinei, a gente fala do mercado de call center, mas se a gente for pegar os desenvolvedores, o público de programação, daqui a um tempo, isso também é um risco.
né? Porque esse trabalho repetitivo de codificação, a própria inteligência artificial pode fazer. Então, para mim, a relação ela é muito parecida. Eu também preciso formar, eu também preciso criar repertório, ampliar o repertório, tanto do nosso orientador e para o mercado dos operadores de telemarketing, quanto dos nossos programadores, dos nossos desenvolvedores. Porque, veja, quanto mais repertório eles têm, melhor condição eles têm de poder criar um novo. Então, enquanto eu tenho um repertório escasso e utilizando a inteligência artificial, a tendência de ter tudo muito igual, né? Tudo muito medíocre, no sentido de ser tudo muito parecido, tudo muito igual, é enorme. Então, aquele que tiver repertório, ele vai ter condições, no próprio prompt da inteligência artificial, de criar coisas muito mais elaboradas, muito mais sofisticadas, porque ele teve repertório. Então, eu brinco, e é uma coisa que eu já tenho escutado, que em tempos de inteligência artificial, repertório é petróleo, né? Então, é por isso que a gente vem trabalhando realmente nisso, para ampliar o campo de visão do nosso time, para fazer com que eles tenham uma forma de elaborar melhor as coisas, seja no atendimento, uma fala, uma venda, um saque, um suporte mais elaborado, né, mais sofisticado, desse ponto de vista fino mesmo, de entendimento de qual é a necessidade, como é que eu resolvo a necessidade desse cliente. E a mesma coisa o desenvolvedor, enxergando e se antecipando as tendências, porque ele tem repertório, ele tem amplitude de visão. Perfeito. Natália, parabéns aí pelo trabalho. Eu quero agradecer a sua participação no nosso podcast TI Talk. Foi um prazer, curtinho, é bom porque é o objetivo, Claudinei, é um prazer estar aqui contigo. Da mesma forma. Obrigado, então, Pedro. Até a próxima. Até a próxima, um abraço.